Para mim foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Só um minutinho. O senhor tinha quantos anos aí já? 23. Muito novo, né? Muito novo. Recém-casado? Recém-casado. Aí veio a ordem. Eu já era pastor? Não. Não. Eu casei um dia 15 de fevereiro de 2003, né? E quando foi em outubro do mesmo ano, mês de maio, entrei para dentro da minha casa. E quando eu estava espanando a casa para entrar, Deus usou um profeta para mim e disse assim: a casa é tua, mas ela pouco vai te servir. Aí quando isso foi pronunciado, digo: meu Deus, será que eu vou morrer? Acabei de casar. Aí o Senhor foi e falou, né? Vou eu te tirar do meio da tua parentela, da casa de teus pais, e vou te levar para uma terra a qual tu nunca imaginou pisar a planta do teu pé. Então, tem tantas profecias que custam a acontecer, só que essa não aconteceu demorada. O que acontece? Quando foi dado o recado, eu criei que quando se trata de Deus, para mim ele é tudo. Então eu criei na profecia. Levantei um propósito de oração de 40 dias. 3 vezes por dia. Para mim saber para onde é que eu ia. Quando estava mais ou menos com talvez uns 15 dias de oração, Deus me mostrou o número da casa. 210. Aos 20 e poucos dias de oração, Deus me mostrou o nome da rua. Rua Padre Renato. Quando já estava aos 30 e tantos dias de oração já, aí o Senhor me mostrou o nome do bairro. Bairro Parque São Vicente. E quando fechou os 40 dias, Deus me mostrou uma placa dizendo: bem-vindo à Fortaleza. Eita. Então, é forte. Foi assim, foi assim que aconteceu. E cheguei a comunicar com a minha mãe, que era o meu tesouro, o meu bem maior na minha vida. O maior amor da minha vida era a minha mãe. Nunca eu tinha saído de perto dela. E quando eu cheguei que disse para ela que ia embora, ela despencou em choro, não queria mais comer. Chegou a um ponto de preocupar a gente, né? E eu, para mim, sair, deixando ela naquele estado, era muito difícil. Mas Deus usou um tio meu para mim, que chegou e disse: meu filho, isso é uma estratégia do diabo, usando a tua mãe. Vai lá e repreende o João. E aí eu fui, fiz uma oração na minha mãe. E era o diabo mesmo que estava usando ela com lágrimas, chorando o mundo para mim não ir. Depois daquela oração, ela chorou como mãe, né? O filho vai embora, sem saber quando volta. Mas, então, peguei a mulher, quando Deus usou o mesmo profeta, e disse assim: a hora chegou. Fecha a tua casa e vai para onde eu te mostrei. Então eu não sabia onde ficava esse bairro, eu não conhecia ninguém desse bairro, eu nunca tinha andado lá. Fortaleza, eu tenho família lá, mas eu nunca tinha ido assim. Então foi muito difícil. E na época eu vivia até bem de vida, trabalhando com joias, era conhecido como Jove Joia, um dos maiores vendedores de joia aqui do Vale do Acaraú, e vivia financeiramente muito bem. Mas quando Deus disse: chegou a hora, vai, vendi os móveis, que a minha mãe disse que não tinha tempo para cuidar, e fechei a porta, entreguei a chave na mão da minha mãe e fui para onde Deus me mandou. Peguei a mulher e as malas e fomos. Então a gente foi direto para o bairro do Serve Luz, onde eu tenho família, para poder de lá tomar um destino que eu não sabia de nada, não conhecia nada de Fortaleza. E saía perguntando a um e a outro. Onde era aquele bairro, e ninguém dava definição. Todo mundo dizia que não conhecia, não sabia se existia. Mas eu sempre na convicção que foi Deus que me mandou. E eu disse: Deus não erra endereço.
Deus não erra. Se Ele mandou, esse endereço vai existir. Até que eu encontrei um irmão que hoje dorme no Senhor, o irmão Gilmário, lá no Serve Luz, e perguntei, ele foi disse: Varão, este bairro aqui, ele fica para a banda do Siqueira. Você vai pegar um ônibus aqui, vai para o terminal do Papicu, você vai pegar um para Messejana, ou então para Parangaba, e de Parangaba você pega o outro lá para o Siqueira. Aí eu chamei ele para ir com a gente, e ele foi. Então, quando a gente chegamos no terminal do Siqueira, tinha lá a plaquinha, Parque São Vicente. Eu digo, o bairro existe. Né? E o ônibus chegou, eu entrei dentro do ônibus já, com a mulher, as malas, nós não tínhamos filho. Meu primeiro filho, o Abraão, foi gerado lá, no Parque São Vicente. Então, quando eu cheguei para o trocador, eu disse: moço, onde é que fica a rua Padre Renato? Ele foi e disse: essa rua não faz parte da minha rota. Eu digo: o que é que o senhor quer dizer com isso? Ele foi e disse: o que eu quero dizer é que o senhor vai descer no final da linha e vai entrar para dentro do bairro para procurar, que por onde esse ônibus faz o percurso, essa rua não existe. Então eu desci no final da linha. Quando chegou no final da linha, me avisou e eu desci. E nós estava indo, procurando, quando encontramos a rua. Aí, quando eu fui sair daqui, o pastor Edilson, que era o meu pastor na época, ele disse que eu estava ficando doido. Mas eu tendo convicção de quem era Deus na minha vida. Então, quando chegamos na rua, o coração foi apertando. E Deus dizendo que a casa estava pronta, me esperando, e a igreja estava pronta. Aí eu te digo assim, Jefferson, eu nunca tinha pregado nada. Quando muito a oportunidade, eu louvava. Obreiro nunca quis ser, nunca fui nada até esse momento. Então eu cheguei naquele lugar, o pastor me deu uma carta como auxiliar, mas eu não tinha sido nem levantado. Me deu porque eu trabalhava na obra mesmo, em outras áreas assim, e dirigir um culto, eu nunca sabia como era. Mas e a casa? Né? Aí então eu fui. Quando chegamos lá, que caçamos o número 210, chegamos no número, tinha uma igreja ao lado, colada com a casa. O nome da igreja já era logo dizendo tudo, né? Igreja Pentecostal, Fogo do Espírito Santo. Digo, se tem fogo e tem o Espírito Santo, tá bom. Aí eu estava tão nessa hora, foi a hora que, se teve dúvida, ela chegou nessa hora. Se teve medo, bateu nessa hora. Quando nós chegamos, eu digo: meu irmão, e agora? Se este povo não me receber nessa casa, com que cara eu vou voltar para Acaraú? Mas Deus não erra. Eu digo: irmão, bate palma aí. Aí o Gilmar bateu palma. Quando ele bateu palma, aí lá vem aquela mulher, uma saiona, eu digo: a mulher é crente. Quando ela me viu, ela levantou as mãos ao céu e disse: Deus, tu és fiel. Entra, homem de Deus. Já faz 15 dias que nós aguardamos a tua chegada. Aí foi isso: desde o momento que tu aceitou Jesus, ele já falou contigo através de profetas 243 vezes. E eu vou te repetir as 243 profecias. Deus me arrebatou em espírito por 3 horas e me mostrou toda a tua vida. Olha aí. Então eu te conheço, da hora que tu nasceu até tu chegar aqui. E aí começou a repetir todas as profecias. Ela não deixou uma. Repetiu todas. E Deus te mandou. E disse que a casa estava pronta. Então essa é a casa. E o Senhor disse que tinha igreja para ti. E essa é a igreja. Então foi aí aonde começou um ministério. Esse ministério começou aí. Como foi que o senhor se sentiu nesse momento? Porque até então o senhor não tinha um ministério. Tinha aceitado Jesus, estava iniciando a vida com Deus, né? Já tinha iniciado há um tempo. Mas a partir de aí, como foi que... Qual foi o boom? Que foi que explodiu assim? Cara,
eu fiquei sem entender aquilo, porque não era o que eu queria, né? Primeiro, não era o que eu queria. E outra, que eu nunca tinha dirigido um culto na minha vida. E eles disseram, então você chegou hoje, nós desocupamos a casa amanhã e você vai tomar conta da igreja. Só que a igreja, ainda para começar, para o estreito ser maior, né? Para ter base, para quando a gente chegar onde chegamos, a gente ter uma história, a gente ter base, né? Para ninguém olhar e dizer assim, foi do nada não, tem um preço, né? Então, quando chegou a esse ponto, aí a minha preocupação, e agora? Como é que eu vou fazer? Aí o pastor lá, o pastor Francisco e a missionária Francisca, disseram, a igreja está fechada. Houve situações e a igreja está com 23 dias que está fechada e não tem mais culto. Aí quer dizer que, além de eu não conhecer nada, não saber de nada, eu iria reiniciar um trabalho do zero. Ela me levou na casa dos últimos 2 membros que ficaram até o final e eles se comprometeram de voltar. Então, foi aí que começou. E eu não disse não, porque eu não dou não para Deus. Até hoje não dei não para Ele e não darei. O que Ele me pedir, o que Ele quiser de mim, está aqui eu. E aí, eu lia, como eu sei ler, eu lia a Bíblia, mas pregar eu não sabia. Aí, alguns dias depois, eu fui com um cidadão que hoje é bispo, né? O bispo André, que hoje ele atualmente está morando em Canindé. Ele me levou para uma oração na igreja Jesus é Aliança, na pessoa do pastor Valdemiro, um homem de Deus ali em Fortaleza. E quando chega lá, Deus usou o Valdemiro para mim. E disse, tu tem dito a mim como é que tu vai tocar para frente se tu não sabe pregar. Abre a tua boca. Aí eu não entendi, disse, abre a boca. Aí eu abri a boca. E ele chegou e fez assim, recebe, eu estou te dando o dom da palavra. E a partir daquele dia eu comecei a pregar.